Olá pessoal, nesse vídeo vamos resolver o problema da fase 1 da UBI de 2013 em nível júnior, saldo do vovô. O texto do problema diz o seguinte: vovô João tem uma banca de jornais. Ele tem muitos clientes e diariamente recebe muito dinheiro, mas também faz muitos pagamentos para manter o seu estoque de jornais e revistas. Todo dia, ele vai ao banco realizar um depósito ou uma retirada de dinheiro. Em alguns dias, o saldo de sua conta no banco fica negativo, mas vovô João tem um acordo com o banco que garante que ele somente é cobrado se o saldo for menor do que um valor pré-estabelecido. Dada a movimentação diária da conta do banco do vovô João, você deve escrever um programa que calcule o menor saldo da conta no período dado. A primeira linha da entrada contém dois inteiros n e s, que indicam, respectivamente, o número de dias do período de interesse e o saldo da conta no início do período. Cada uma das n linhas seguintes contém um inteiro indicando a movimentação de um dia, valor positivo no caso de depósito, valor negativo no caso de retirada. A movimentação é dada para um período de n dias consecutivos. A primeira das n linhas corresponde ao primeiro dia do período de interesse. A segunda linha corresponde ao segundo dia e assim por diante. Em relação à saída, seu programa deve imprimir uma única linha, contendo um único número inteiro, o menor valor de saldo da conta no período dado. Temos três restrições. A primeira delas é que n é um número entre 1 e 30 inclusive, que o valor do saldo inicial S está entre menos 10 a terceira e mais 10 a terceira, e também cada movimentação feita por vovô João estará também entre menos 10 a terceira e mais 10 a terceira. Para compreender melhor a dinâmica do problema, vamos ilustrar o segundo exemplo do caderno de prova. A primeira linha contém o número 6 e menos 200. O 6 corresponde ao número de dias que vovô João fará movimentações e menos 200 corresponde ao saldo inicial que ele tem em conta. Então, está aí vovô João, onde o número menos 200 em azul é o saldo que ele tem em conta no momento e o menos 200 em laranja logo abaixo é o menor valor que esteve presente no saldo da sua conta em dado momento. Continuando com a entrada, temos o valor menos 100, que corresponde a uma retirada no dia 1, lembrando que valores negativos correspondem a retiradas. Então, temos que atualizar o saldo da conta de vovô João, era menos 200, agora se tornou menos 300. E também temos que atualizar o menor valor que vimos até o momento. Até então, o menor valor de saldo da conta do vovô João era menos 200, agora se tornou menos 300. O próximo inteiro da entrada é 1.000, que corresponde a um depósito feito por vovô no segundo dia. Agora, em saldo, ele terá 700, ele tinha menos 300, depositou 1.000, agora ele tem um saldo positivo de 700, portanto, não atualizaremos o menor valor visto até o momento, que continua sendo menos 300. Próximo inteiro da entrada é menos 2.000, ou seja, no terceiro dia, vovô faz nova retirada agora de menos 2.000, ele tem um saldo no momento de 700, então o seu saldo passa a ser menos 1.300. Esse número é menor que menos 300, então vamos atualizar também esse registro. Agora, o menor valor que eu observei até o momento é de menos 1.300. O próximo número da entrada é 100, ou seja, no quarto dia, vovô faz novo depósito agora de 100, seu saldo passa a ser menos 1.200. A entrada continua com o valor menos 50, o que significa que no quinto dia ele fez nova retirada. Agora, seu saldo é de menos 1.250, valor ainda superior a menos 1.300, que é o menor valor que observei até o momento. E o último número da entrada, que é 2.000, que é a movimentação do sexto e último dia, é um depósito de 2.000. A conta de vovô João passa a ter agora 750. Portanto, o menor valor observado nesses 6 dias de movimentações por parte de vovô João foi de menos 1.300, que é a resposta para esta entrada. Assim,
A solução do problema consiste em simular as ações do vovô a cada dia. Para isso, devemos manter duas variáveis. A primeira delas vai manter o saldo atual de vovô João após cada movimentação. E a segunda variável vai manter o registro do menor saldo que foi observado nessa série histórica de transações. Para obter os dados da entrada, é necessário que a gente tenha um laço que execute exatamente n vezes. Aqui está o coração do problema. Este é um problema que avalia se o competidor é capaz de escrever um laço que realize uma determinada tarefa um determinado número de vezes, aqui n vezes. Então, se a gente conseguir ler n números inteiros, um após o outro, por meio de um laço de repetição, seremos capazes de manter as duas variáveis que eu comentei antes. Toda vez que fizermos a leitura de um número inteiro, teremos primeiramente que atualizar o saldo de vovô João. Como os números positivos representam depósitos e negativos representam retiradas, basta somar o número lido ao saldo que eu venho mantendo nessa primeira das duas variáveis. Se o saldo, após essa atualização, for menor que o menor valor que eu vi até agora nessa série histórica, eu tenho também que atualizar a segunda variável que mantém esse registro. E como pode ser feita essa atualização? Essa atualização pode ser feita ou por meio de um if, ou podemos usar a função min do C++. Vou apresentar para vocês uma solução em C++ para esse problema, cuja complexidade é ON, ou seja, essa solução realiza um número de operações que é proporcional ao tamanho da entrada, ao número n de movimentações feitas pelo vovô. Então, começamos com a estrutura básica de um programa em C++. A primeira tarefa a ser feita é declarar as duas variáveis da primeira linha da entrada, o número n e o saldo inicial do vovô S. Obtemos o valor dessas duas variáveis por meio do cin. E agora eu declaro uma variável auxiliar, que vai ser a minha resposta, o menor valor que eu observei até o momento. E eu já inicializo essa variável com o saldo inicial do vovô. Pode ser que esse saldo inicial seja o menor valor possível. Por exemplo, no cenário que o vovô faça apenas depósitos. Então, o saldo vai sempre crescer e o menor valor que eu vou ter observado vai ser justamente o saldo inicial. Agora, eu preparo um laço que vai ser executado exatamente n vezes para que eu possa ler os n inteiros que vão estar na minha entrada representando as movimentações. A primeira forma que você pode fazer é essa, é a mais comum, um laço for, que usa uma variável auxiliar i para manter a contagem de quantas vezes ele já foi executado. A variável i começa no valor 0, vai ser executado o laço sempre que i for menor do que n, e ao fim de cada execução, o i é incrementado, ele aumenta em uma unidade, até que eventualmente ele atinja o valor n, a condição seja falsa e o laço não seja mais executado. Então, esse laço vai executar de i igual a 0 até i igual a n menos 1, isso vai dar um total de n iterações. Uma alternativa a esse laço é essa: usar um while com a condição n-. Aqui estou usando o fato de que, em C++, qualquer número diferente de 0 é interpretado como verdadeiro e apenas o 0 como falso. Portanto, nesse laço while, eu vou primeiro olhar o valor de n. Se esse valor de n for diferente de 0, significará que o laço deve ser executado, e o operador de decremento menos menos já vai subtrair uma unidade do n depois dessa verificação. No fim das contas, esse laço também será executado exatamente n vezes, é equivalente ao for que eu mostrei antes, com a vantagem de ser escrito com menos caracteres. Agora, dentro do laço, a primeira tarefa é declarar uma variável x, que eu vou usar para ler o número que indica qual foi a movimentação feita pelo vovô. Essa leitura é feita por meio do cin. E agora eu imediatamente atualizo o saldo em conta do vovô. Se o número lido for positivo, o saldo vai crescer. Se o número for negativo, o saldo vai decrescer. Com o if, eu faço a verificação se esse saldo, agora atualizado, se tornou menor que o menor saldo que eu tinha visto até o momento.
Se isso acontece, eu atualizo essa variável que mantém o registro do menor saldo visto até o momento. Se o saldo for igual ou maior do que eu já vi até o momento, eu não tenho aqui cláusula else, eu não faço nada, e o valor da variável ANS, que é a nossa resposta, permanecerá o mesmo. Eu falei anteriormente que havia duas formas de fazer essa atualização da minha resposta. A segunda é essa. Eu uso a função min do C++, uma função que recebe dois parâmetros, aqui no caso a própria variável da minha resposta e o saldo S, e ela me retorna qual das duas é menor. E o menor dentre esses dois valores será o valor que a resposta vai continuar armazenando. Assim, eu vou ter certeza que a resposta será o menor de todos os saldos possíveis. Quando o laço terminar, ou seja, processadas todas as n movimentações feitas pelo vovô, essa variável conterá o menor valor de saldo visto nessa série histórica e eu escrevo esse valor na saída, obtendo, assim, uma solução correta para esse problema. O ícone do vovô utilizado para ilustrar a nossa entrada foi obtido no site que aparece na sua tela. Muito obrigado e até o próximo vídeo de resolução de problemas da OBI.